Então, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para essa aula aberta sobre o mercado de revisão de textos acadêmicos com a Maria Ellen Maciel, que já está aqui conosco. Eu vou repetir o primeiro anúncio que eu fiz para as pessoas que estavam chegando agora. Essa aula ela vai ficar gravada, então se você não quiser aparecer na gravação, deixe seu microfone desligado, que aí o seu vídeo não vai aparecer na gravação. E agora, antes da gente de fato começar com a aula em si, eu vou passar alguns anúncios da escola, e aí a gente já começa com a aula. Primeiramente, sobre a aula em si, essa aula ela tem uma duração prevista de 1h30, então a gente vai até umas 8h30, 8h30, e se por acaso houver algum problema aqui no Google Meet, tinha uma vez que a gente foi invadido aqui no Google Meet, mas aconteceu só uma vez. Se por acaso acontecer algum problema aqui, a gente vai migrar para o YouTube. E aí vocês só precisam entrar lá no YouTube, no canal da Amanda Moura Editorial, e aí a aula vai continuar por lá. Eu vou já mandar o link do canal aqui no chat, e aí vocês também podem aproveitar e, se vocês não estiverem inscritos ainda, podem se inscrever lá e dar uma força para o canal. Então, aqui está o link do canal no YouTube. Lá também tem várias outras aulas abertas gravadas. É realmente tem muita coisa boa para vocês assistirem por lá. Depois, a escola também tem uma newsletter, que é a AMA News, e ali vão ser divulgados eventos e cursos da escola que vão acontecer. E talvez para quem não acompanha a escola pelo Instagram, isso é uma ótima oportunidade também para ficar por dentro do que está acontecendo aqui na escola. Aqui também mandei o link da newsletter, então vocês podem se inscrever lá e receber todos os eventos, tudo que está acontecendo, inclusive também coisas de desconto e promoção em primeira mão. E algumas coisas que estão acontecendo agora, vou divulgar também aqui. Então, a escola, ela tem um clube de leitura. Esse clube de leitura, ele é voltado para tradutores, revisores e profissionais do texto e do audiovisual. E nesse clube de leitura, a gente lê tanto obras de ficção quanto de não ficção. Muitas vezes, quando é de não ficção, é voltado para a área dos profissionais do texto. E para ter acesso ao clube de leitura, tem que se tornar apoiador. Então, todos os apoiadores da escola têm acesso ao clube de leitura. Além disso, tem muitos outros benefícios. E os encontros do clube de leitura, eles acontecem em frequência quinzenal, mas tem um espaçamento de um mês entre as leituras. Então, a primeira leitura foi agora em janeiro, agora em fevereiro a gente vai ter um espaçamento, e depois em março a gente vai ter a próxima leitura, que é uma obra de ficção, que é a Vegetariana, de Han Kang, que é uma obra vencedora é a obra vencedora do Prêmio Nobel do ano passado. E os encontros acontecem nos dias 13 e 27 de março, é uma quinta-feira, à noite, às 19 horas, e a mediação será com Tati Guedes. Eu vou colocar aqui no chat também o link para o clube de leitura. Aqui no link também vocês encontram todos os detalhes sobre essa leitura e sobre as próximas também do ano inteiro. E eu já falei que o clube de leitura é um benefício dos apoiadores, e os apoiadores têm outros benefícios também. Tem várias aulas exclusivas para os apoiadores, e inclusive essa aula aqui, essa aula aberta, ela
conta com um certificado, mas esse certificado também só é disponível para os apoiadores. Então, se você quer receber o certificado, é só se tornar apoiador, R$ 20 mensais, ou tem também um pacote anual, e você ganha vários benefícios, então vale muito a pena. Vou mandar o link aqui também, como vocês podem se tornar apoiador. E agora, esse mês de fevereiro, a AME, a escola aqui, Amanda Moura Editorial, ela completa 7 anos já. E para celebrar, tem vários cursos da escola que estão com desconto. Por exemplo, a oficina de preparação de textos nacionais, isso é um curso gravado. Tem a oficina de revisão de provas, a oficina de tradução de collocations e também a oficina de revisão de audiolivros, que vai começar ainda esta semana. E algumas 2, acho, semanas atrás, a gente fez também uma aula aberta sobre a revisão de audiolivros. Aí a gente fez uma conversa bem legal com as professoras desse curso. Então, se você se interessar por essa área, que é uma área em ascensão, vale a pena assistir também essa aula ou até fazer o curso. Vou mandar todas as informações aqui também. E aqui embaixo tem o link também para vocês conferirem todos os cursos. Ok. Boa noite a todo mundo que está chegando agora. Vou repetir para quem chegou recentemente que essa aula está sendo gravada, então se por acaso você não quiser aparecer na gravação, é só deixar o microfone desligado, vocês podem se manifestar no chat. E eu estou passando alguns anúncios e daqui a pouco a gente já vai começar com a aula de fato sobre o mercado de revisão de textos acadêmicos com a Maria Ellen. E estou já chegando no meu último e mais importante anúncio, que é que justamente o curso da Maria Ellen de revisão de textos acadêmicos, ele já está com as inscrições abertas. O curso, ele vai acontecer em março e na primeira semana de abril, aos sábados. Eu vou colocar aqui no chat também as datas. Então, vão ser 4 sábados de março e um sábado de abril, de manhã, das 10 às 12 horas. E para quem está acompanhando ao vivo esta aula, tem um cupom de desconto exclusivo que é válido apenas para as 5 primeiras matrículas. Então, o preço normal do curso é R$ 550, mas com um cupom de desconto, baixa para R$ 460. Eu vou colocar também aqui o cupom de desconto no chat. E o link do curso para vocês se inscreverem. E esse cupom de desconto realmente só é válido para as primeiras 5 matrículas ou até meia-noite de hoje. Então, depois vai para o preço normal de R$ 550. Bom, isso foi minha parte de anúncios e propaganda. Espero que vocês não começaram a dormir já, mas se isso for o caso, a Maria vai agora acordar vocês. Só rapidinho, tem uma pergunta aqui. Se depois da transmissão terminar, se os links ficam disponíveis, a gente coloca os links no YouTube na descrição. Mas talvez também, eu não sei, né, às vezes sempre demora 1 dia ou 2 dias para a gravação ficar disponível no YouTube, então talvez por segurança já abre o link aqui.
É tudo também na site da Amanda Moura. Então, se você vai na site da Amanda Moura, ali você encontra tudo, é só ir clicando, aí você vai encontrar todos os cursos, todas as informações sobre como se tornar apoiador e como participar do clube de leitura. Bom, então, agora sem mais delongas, Maria, com você. Obrigada, Stephanie. Boa noite a todas e a todos, né? É um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse momento de conversa, de partilha com vocês. Né? Eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa, né? Mas é uma coisa normal de uma pessoa como eu. Quem já me acompanha nas redes talvez já tenha percebido um pouco esse meu jeito assim, um pouco ansioso e tal. Então, eu já vou avisando, é importante saber disso, porque às vezes eu posso falar muito rápido, né? Então, estou aqui falando e vou embora. Então, vocês, eventualmente, comentem no chat, Maria, desacelera um pouco, tal, mas eu juro que eu vou tentar, né, falar pausadamente, explicar as coisas com calma, e como eu falei, com o tempo eu vou ficando mais solta, e aí, né, mas aí vocês podem ficar à vontade, a gente vai realmente trocar ideias, né? A ideia é que eu fale sobre essa questão do mercado, a proposta de hoje é essa. Mas vocês ficam à vontade para fazer perguntas, né? A Stephanie ela vai monitorar as perguntas que vocês tiverem, e em determinados momentos da aula a gente vai voltar para respondê-las já. Tem algumas perguntas de provocação que eu vou fazer para vocês também. Então, a ideia é que seja bem dinâmico, que eu não fale sozinha, mas que vocês também participem para que a gente possa trocar essas figurinhas da melhor forma, né? Eu vou começar compartilhando minha tela. Só um minutinho. Vocês já veem minha tela? Sim. Pronto. Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o mercado de revisão de textos acadêmicos. É uma proposta que eu trago junto com a Amanda, né? Antes de mais nada, preciso deixar registrado aqui, mais uma vez, vocês podem ter acesso aos links, né? De onde vocês podem encontrar os cursos e as informações sobre a Amanda Moura Editorial. E desde já eu preciso registrar, como eu disse, né, essa minha honra, essa minha satisfação de estar nesse momento profissional junto com a Amanda, oferecendo para colegas como eu, né, esses papos sobre revisão de textos acadêmicos, né, eu já aprendi muito com muitos colegas, a gente aprende muito com essas trocas, então a ideia realmente é que a gente possa fazer dessa uma rede cada vez maior, e eu fico muito feliz e agradeço a Amanda por essa oportunidade. Agradeço também a vocês todos e todas que estão aqui, né, comigo nesse momento de conversa e tal. E para quem não me conhece, né, e agora já começando a falar um pouco daquilo que eu preparei para vocês, né, depois de todos esses agradecimentos, que são importantes e necessários também, né, eu vou falar um pouco sobre quem sou eu, né, meu percurso acadêmico, meu percurso profissional. Eu espero não esquecer nada com essa aceleração, né, das coisas que eu anotei aqui do ladinho, né, para falar sobre, mas tudo que eu trago aqui tem a ver com algo que eu pensei em comentar, e espero não esquecer, né? E, como eu disse, a nossa conversa ao longo dessa aula, né, desse encontro, vai provavelmente me fazer lembrar. Então, não se espantem se eu ir e voltar com algumas coisas, porque é comum que aconteça às vezes, né, quando eu estou falando, então a gente vai e volta, relembra, né? Então, nesse momento inicial, eu preciso me apresentar, né, para vocês. A gente está com... nesse primeiro slide, né, eu preciso dizer para vocês um pouco do meu percurso acadêmico e do meu percurso profissional, né? O meu percurso acadêmico, ele é importante porque ele explica um pouco essa minha aproximação, essa minha afinidade com a universidade. Então, eu comecei a estudar em 2003, entrei na universidade, e desde esse ano de 2003 eu nunca mais saí.
Eu sempre estive ou fazendo uma graduação, ou fazendo uma especialização, ou fazendo um mestrado, ou trabalhando também. Eu trabalhei mais de 10 anos numa secretaria de pós-graduação. Então, toda a minha história com a universidade tem a ver com estar como aluna, como professora também, que eu fui professora do curso de letras de universidade privada aqui na minha cidade, João Pessoa, eu sou paraibana, de João Pessoa, e também nesses bastidores de universidade pública. Então, acaba que não foi exatamente lógico, não foi o que eu planejei inicialmente, mas eu acho que naturalmente o acadêmico ele foi se juntando e se transformando no meu percurso profissional. Então, eu comecei, em 2016, eu comecei com essa ideia de fazer algo nas redes sociais, né? Então, eu criei um perfil no Instagram, na época era o Aposto Explicativo, era o nome do meu arroba, né, do meu perfil lá, que é esse mesmo, que hoje é a Consulta Maria, enfim, mas eu comecei lá em 2016, porque eu queria, na época, tentar sair um pouco, ampliar um pouco a minha rede de contatos, que era muito restrita às pessoas que eu conhecia aqui na minha cidade. Então, indicações, né, era um mercado que eu não acessava muito, eu não sabia como acessar. Então, até 2016, a minha forma de divulgação, acho que todo mundo aqui, né, se já arriscou, né, ou pretende arriscar, trabalhar com revisão de textos acadêmicos, né? Antes de começar, a primeira ideia que a gente tem é mural de avisos, né? Então, havia lá o aposto explicativo com os recadinhos, as minhas informações e tal. Então, foi a primeira forma de divulgação. Então, já abri também esse meu arroba no Instagram na época, né? Isso era 2016. Eu já atuava como revisora de textos acadêmicos e tradução também, trabalhava com língua inglesa, versões de traduções, desde 2012, né? Eu terminei meu curso de letras em 2013. Então, já vinha aí há uns de 2 a 5 anos trabalhando, né? E em 2016 eu comecei a tentar furar essa bolha, digamos, do mercado, né? Da divulgação, de sair um pouco dessa dependência, né? Da indicação. E todo mundo, né? Como eu disse, se vocês já atuam, sabem. Quem não atuam já deve, e pretende atuar, já deve começar a perceber que não é algo assim tão simples como parece, né? Então, foi um percurso muito longo até eu chegar onde eu estou hoje, né? Nesse perfil, que é o Consulta Maria, que é o meu perfil atual, e eu posso dizer consolidado, né? Não é não foi fácil, né? E durante alguns anos eu não sabia muito bem o que fazer e tal. A pandemia ajudou, né? Toda essa difusão de conhecimento na rede, que a gente precisou estar consumindo isso e tal, me ajudou a expandir um pouco mais e consolidar da forma como está hoje, né? O perfil, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que não é algo que a gente vai começar a aplicar esse mês e no mês seguinte vai dar certo, porque, sei lá, né? Porque tem métodos e coisas que a gente vai aplicar e tal, não é tão simples assim, então eu acho importante trazer parte sobre o meu percurso para que vocês entendam que, primeiro, não é impossível, né? Segundo, dá um trabalho, mas terceiro, é muito bom, né? E a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre essas possibilidades, né? Então, o que é que vocês devem esperar dessa aula de hoje? Primeiro, né, a gente vai falar sobre uma contextualização da profissão, né, sobre a questão da relevância, qual é o público, que oportunidades a gente pode ter como revisor de textos acadêmicos, né, quais são as possibilidades de atuação, levando em consideração essas questões, né, e como se posicionar no mercado, né, o que é que a gente pode aprender de estratégias para que a gente se posicione além desses murais de avisos das nossas cidades, né? Então, eu queria já nesse momento perguntar para vocês, né, para conhecer um pouco mais sobre vocês e tal, se vocês já trabalham com revisão acadêmica, né? Lógico que quem está aqui tem algum interesse em começar a trabalhar se ainda não trabalha, né? Independente de uma coisa ou outra, se já trabalhou, pretende trabalhar, o que é que vocês acham, né? O que você acha que é o mais desafiador na nossa área, né? Nessa área de atuação.
Então, quem puder comentar no chat, ou quem quiser abrir o microfone para comentar também, pode ser. E se a Stephanie puder me ajudar para identificar. Acho que eu vou acessar aqui no celular também, só para ficar de olho no chat junto, para poder acompanhar vocês, porque aqui eu não vejo mais nada, eu só estou vendo a minha tela. Então, fica aí Não, aberto. o chat pode deixar que eu acompanho. Tá. Então, vocês têm alguma consideração sobre, inicialmente, assim, antes de a gente começar a falar sobre isso, né, mais a fundo e tal, alguma ideia? O Técio escreveu que ainda não trabalha com revisão acadêmica. A Ariane falou, ainda não trabalho com revisão, mas imagino que conseguir bons clientes seja um desafio. Uhum, certo. Isso, deixa eu só. E a Tess escreveu, lidar com a eterna urgência dos clientes é um grande desafio. Uhum. Deixa eu só. Tá, acho que não vai dar certo eu deixar isso ligado, não, porque tá uma complicação. Então, eu vou acompanhar o que você comentar comigo e vou anotar aqui, certo, Stephanie? Para eu comentar, certo? Lidar com. Isso, a Ariane falou que conseguir bons clientes ela acha que seja um desafio. Certo. E a Uhum, Tess aparentemente já trabalha com revisão acadêmica, que ela diz que lidar com a eterna urgência dos clientes é um grande desafio. E uhum. a Sueli fala que revisa textos acadêmicos desde 2019, ela entrou um pouco antes da pandemia, essa oportunidade surgiu de forma inesperada, e para ela também o maior desafio é conseguir clientes. Certo. Ok. Acho que já dá para a gente comentar um pouco, né, do que foi colocado por vocês, assim. A gente vai. Essa questão dos clientes, de fato, é um desafio muito grande, assim. E eu acho que foi por isso que demorou tanto, assim. Eu sinto que demorou um pouco, na verdade. Desde 2020 para cá, por exemplo. Eu acho que só em 2023 foi que eu encontrei uma forma de lidar com essas dificuldades, que também tem a ver com a urgência, sabe? Então, assim, conseguir bons clientes e lidar com a urgência, porque eu acho que para mim, pelo menos, né, e aí é importante que a gente se conheça e saiba o que é o melhor, como a gente funciona melhor, né, como profissional e tal. Para mim, bons clientes estavam assim, diretamente relacionados à questão de não serem clientes de urgência, o que é muito difícil nessa área, né? Então, eu fui começando a perceber isso e eu fui tentando descobrir uma forma de lidar com isso e furar um pouco essa bolha de só conseguir cliente que precisa de serviço com urgência e que às vezes são clientes um pouco difíceis, digamos assim, né? E aí a gente pode voltar a essas questões depois, eu concordo com vocês, inclusive são coisas que são determinantes, assim, no que a Consulta Maria se transformou hoje, né, no que ela é para mim hoje, na forma como eu me posiciono diante, né, da oferta, né, no Instagram e tal. Mas a gente pode voltar para isso depois, porque eu acho que tem muitas coisas que a gente vai conversar ao longo da aula que tem a ver com essas questões, e a gente pode voltar, talvez, a elas durante ou ao final, né? Tem coisas importantes aqui, mas, como eu disse, eu não quero me perder, e aí depois eu não falo tudo com o tempo e tranquilidade que eu gostaria, então a gente pode relembrar essas questões e voltar depois, tá? Tem algum comentário para a gente fazer agora, Stefania? Ou a gente pode seguir, o que, é que vocês acham? Em geral, os desafios é a divulgação nas plataformas, nas redes e conseguir trabalho, mas tem dois que comentaram o desafio de ler textos de áreas que não dominamos, né? Então, Certo. o desafio com textos mais exigentes. Alguém falou textos fora da área de humanas e a necessidade de estudar sempre. Certo. Certo. De fato, tudo que a gente vai comentar ao longo da aula tem a ver com todas essas coisas, né? Então, vocês estão bem antenados em relação ao que é necessário
que a gente tente resolver para trabalhar bem e feliz e tal, né? Então, eu vou seguir e a gente retoma essas coisas ao longo da aula e, eventualmente, vocês relembram algo que eu não comentei mais a fundo, que vocês querem que eu aprofunde um pouco mais no final da aula, certo? Vai ter esse espaço também. Então, eu vou seguir aqui. Stephanie, se você observar qualquer coisa que você queira que eu retome, eu comente na hora que, né, se você achar que é algo que, de repente, se a gente for avançar, a gente vai pular muito no assunto de algo específico, você fica à vontade para chamar minha atenção, certo? E a gente pode comentar. Então, inicialmente, né, assim, pensando quem contrata revisores acadêmicos, né? Que mercado é esse? Que show da chuva é esse? Primeira coisa, né? A gente tem a possibilidade de trabalho com pesquisadores e estudantes, né, em geral, com editoras e periódicos científicos, com professores universitários diretamente, né? No caso, eu estou aqui pontuando professores universitários, porque é comum que quando a gente começa a fazer alguns contatos, é comum que alguns orientadores comecem a fazer contato direto no sentido de fazer questão que o aluno, a aluna dele, né, o orientando, a orientando, faça a revisão apenas com a gente, né? Então, às vezes acaba que eu coloquei, né, esse destaque em relação a professores universitários, que são pesquisadores, né, mas tem essa categoria a mais, digamos, de a gente tentar encontrar esse ponto de contato com esse público, que é um público que pode nos indicar, né, diretamente para os seus orientandos e tal. Então, é importante que a gente tenha isso em mente também. E, lógico, empresas e instituições de ensino, certo? Aqui, sobre essa questão do quem contrata, sobre a questão das pessoas, né, instituições com as quais a gente vai trabalhar, é importante que a gente tenha em mente que ser revisor de textos acadêmicos é trabalhar diretamente com pessoas, né, com pessoas físicas, digamos assim. Então, mesmo nas situações em que eu fui contratada por editoras, né, por empresas, já aconteceu também de uma empresa que organizava um evento científico, ela participava da organização e tinha uma editora que fazia essa parte, né, da publicação e tal. Então, a gente é contratado pela empresa. Mas como a gente lida com os autores, né, acaba que mesmo nesses casos a gente precisa ter em mente de que essa é uma profissão que exige que a gente tenha esse traquejo, digamos, né? Saber como lidar e como se posicionar, como ser firme também. Então, eu acho isso importante. Tenho colegas que não querem nem ouvir falar de trabalhar com textos acadêmicos justamente por esse motivo. Assim, preferem trabalhar com empresas diretamente, né, sem esse caráter meio pessoal de um texto acadêmico, né, por causa desse contato, que é muito próximo, às vezes, com o autor. E aí, considerando essa questão, né, do que a gente estava falando, da questão da urgência, né, dele estar em cima da gente, para a gente desenvolver logo tudo, então, existe da gente um pouco mais, digamos, de paciência, né? Então, eu acho importante que a gente tenha isso em mente quando a gente pensar em entrar nesse mercado, né? As pessoas que contratam, mesmo sendo empresas, a gente tem essa necessidade de estar atento a um contato mais pessoal com o autor, né? E lógico que isso acontece no meio editorial, lógico, né? Mas quando a gente está falando de um autor, digamos, que é dono do seu texto, e não, por exemplo, se a gente for pensar no meio de didáticos, né? Tem uma editora, você não trabalha diretamente, sei lá, com o professor que, às vezes, trabalha, né? Mas eu quero dizer que acaba que o tipo de contato próximo da revisão acadêmica pode ser muito desgastante se a gente não tiver em mente essa necessidade de uma paciência extra, digamos assim, certo? Então, a gente pode ir em frente para continuar sobre essas questões. Então, a questão da demanda e do crescimento, né? É um mercado que é muito dinâmico, né? Dinâmico no sentido de que existem várias possibilidades de atuação dentro do próprio mercado. Às vezes, é muito comum, assim,
que eu já percebi, é uma coisa que acontece de forma muito natural, eu acho. Assim. Às vezes tem um colega que ele começou a revisar textos da área de saúde, então as indicações começam a vir dessa área, e ele fica só com o texto dessa área, e ele não consegue muitas indicações fora, uma ou outra e tal, ou muitos colegas que trabalham mais com textos da área de direito, então é muito comum que ocorra naturalmente, por causa dessa questão das indicações, né, que é muito forte nessa área, a gente vai conversar sobre isso, mas tem muitas possibilidades dentro das áreas de pesquisa, das diferentes áreas de pesquisa e tal. E é um mercado que está em expansão porque tem uma quantidade enorme de pessoas que estão se formando, né, que estão terminando suas graduações, suas especializações, mestrados, doutorados. Eu acho que uma coisa... Aí eu já ia dar uma resposta para a pergunta que eu mesmo estou colocando. Minha gente, não, calma. Como é que a gente alcança esse público? Né? Já que é um público que se expande tanto, ou que pelo menos é um público que existe, ele é um público consolidado, eu não acho que a gente deva considerar, ou seja fácil a gente imaginar que daqui a 10 anos pode ser que não haja textos acadêmicos para serem revisados. É muito difícil a gente pensar numa coisa, né, tão catastrófica em relação às demandas do mercado. Né? Claro que existem questões relacionadas à tecnologia, enfim, são outros desafios, né? Mas o público existe, e aí a gente precisa encontrar uma forma de alcançar esse público. Vocês têm alguma ideia, querem comentar a respeito? Lógico que eu tenho algumas ideias para trazer para vocês, e a gente vai seguir comentando, mas eu queria ouvir um pouco do que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam com o que comentei aqui, até aqui, se vocês já trouxeram alguma pergunta que eu ainda não vi, me digam algo. Uma pessoa perguntou antes, já que está divulgando nos murais das faculdades. Uhum, certo. Divulgar aquilo que eu disse, né? Logo no começo, a gente, eu disse para vocês, é inevitável, a gente sempre começa com essa divulgação, né? Mais de importa, a gente, falando por mim, mas eu acho que acontece um pouco, né? A gente tem aquela expectativa, né, de que rapidamente, sei lá, vai começar a aparecer pessoas e tal. Não é bem assim, né? Pelo menos comigo, na época, não foi assim tão fácil. Acho que, inclusive, eu tive poucos contatos que vieram desse, desse tipo de divulgação, inclusive, por isso que, na época, já eu abri esse arroba no Instagram para ver se tentava, de alguma forma, descobrir como alcançar as pessoas através da internet, né? Enfim, então, o que vocês acham mais? Mais algum comentário? Duas pessoas comentaram indicação, pessoas conhecidas, alguns clientes pelas redes sociais, indicação também, e aqui também outros clientes vieram por parceria com outras revisoras. Legal, certo. A gente tem, quando a gente pensa né, quando eu penso em alcançar esse público, a gente pensa no que fazer, né? Se a gente vai buscar parceria com colegas e tal. Eu sempre trago, eu tenho essa, quem me acompanha há um tempo, né, talvez já tenha percebido, que as coisas, eu sempre comento coisas que trazem uma reflexão, né, é difícil ter respostas, eu sou de humanas, gente, então, assim, não tenho respostas certas, nem objetivas para as coisas, né, então, às vezes, eu penso que em relação a alcançar esse público, existem essas estratégias, existe o que a gente está conversando aqui, existe a minha experiência, existe a experiência de colegas, existe a gente compartilhar ideias, existe tudo isso. Mas eu acho que o que está, assim, no mais profundo dessa ideia do como alcançar esse público, e aí, como eu disse, estou jogando para o universo, e como eu disse, também não vai ser só eu, né, a gente individualmente não vai conseguir resolver isso, mas eu acho que o alcance desse público passa um pouco pela sensibilização desse público, sabe? No sentido de que eles entendam a importância da revisão textual. Eu sinto isso, inclusive, então, assim, não é só alcançar o público para que eles nos procurem,
mas é alcançá-los no sentido de fazê-los entender como esse é um trabalho importante, que às vezes até mesmo as pessoas que nos procuram com tanta urgência assim não têm essa ele não vê a revisão textual dessa forma, porque às vezes foi o orientador que obrigou, você vai fazer a revisão sim. Então, eu acho que antes desse alcance em relação ao público, né, a esse público chegar e contratar e ok, acho que existe algo relacionado a como a gente deve se posicionar, e aí por isso é importante a gente falar nessa questão do mercado, né, de como a gente tentar alcançar essas pessoas também, mas partindo desse pressuposto de que nem todo mundo entende a importância da revisão textual, né? Então, eu acho que esse alcance tem a ver também com isso, né? Esse público existe, ele já está aí. Não é um público que está começando a aparecer agora, ele já estava, ele está e ele continuará aqui, né? Mas porque tem tanta gente que nos procura, né, que ainda não tem essa noção da importância da revisão do texto, né, da sua dissertação, até mesmo da tese, assim, né? Na graduação, de fato, é mais difícil o aluno já ter essa compreensão, né, da importância da revisão de textos e tal. Na pós-graduação é que ele começa a ver, às vezes, como é importante ou como ele é necessário, submete um artigo para uma revista, a revista diz, olha, o seu trabalho está ótimo, mas está precisando de revisão textual, né? Então, acho que essa parte de que as pessoas compreendam é um pouco responsabilidade nossa, sabe? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? A seguir, assim. Mais algum comentário sobre essa parte, Stephanie, que você quer já lançar para que eu comente ou para que a gente compartilhe? Sim, a Sueli comentou, a sensibilização é importante mesmo, visto que muitos clientes não entendem a importância, e por isso acham o valor alto. Uma coisa leva a outra, infelizmente. Exatamente. E a gente vai falar exatamente dessas questões envolvendo precificação, talvez no próximo slide eu estou enganada, talvez eu esteja enganada. Não, ainda não. A gente ainda está falando, né, dessa parte de montar, digamos assim, né, nossa oferta de serviços, né. Então, seguindo, né, não sei se a Stephanie quer trazer algum comentário ainda, eu posso seguir? Pode seguir. Tá, pronto. Então, que serviços, né, um revisor de textos acadêmicos pode oferecer? Então, a gente tem aqui, principalmente, assim, né, eu estou falando do principal, do que se tornou a minha oferta de serviços hoje, né, que é a revisão linguística, né, revisão técnica, digamos assim, no nível textual mesmo, na parte de língua, gramática, ortografia, essa coisa toda, né, a normalização, a leitura crítica, né? Além dessas coisas aqui, e aí eu digo que não é obrigação, lógico, de jeito nenhum do revisor, mas dentro desse leque de serviços acadêmicos possíveis, né? Eu, por exemplo, já ofereci a versão, né, dos resumos, né? Se eu trabalho com língua estrangeira, então o revisor que tem conhecimento de língua estrangeira se sente seguro para oferecer serviço, é mais uma possibilidade, né? Eu fazia também, por um tempo, eu fiz atualização de Lattes, né? Que outro tipo de serviço eu já ofereci também, tinha outros, eu nunca ofereci, mas às vezes clientes pediam, e eventualmente eu faço, tipo, o Copy Spider, né, que é aquele verificador de plágio e tal, sem me responsabilizar sobre, né, mas, eventualmente, passando o arquivo no programa, encaminhando o relatório para o cliente e tal, então existem algumas possibilidades, né, aulas também, a gente pode pensar em consultoria acadêmica, que entra um pouco nessa parte da leitura crítica, mas, assim, pensando na atuação como revisor de textos acadêmicos, né, que é o avanço do meu trabalho foi permitindo que eu alcançasse, né, a principal oferta de serviço, de lidar com texto mesmo, e apenas com texto, é isso, né? E lógico que aqui, vocês sabem, a gente está falando de revisão
isso aqui a gente vai falar com muitos detalhes lá no curso, né? A gente chama de revisão porque é mais fácil de alcançar as pessoas, mas o correto seria a gente chamar de preparação, né? Tem essa diferença, assim, a revisão no mundo ideal, né, que é o mundo editorial, ela já tem passado por um preparador antes. Então, o texto vem mais limpo e a gente vai fazer aquela checagem quase na etapa final, né? O que a gente faz, de fato, é a preparação, que o texto vem muito... precisa de muitas intervenções, né, normalmente. Então, é importante que a gente saiba disso, né? A gente oferece e chama de revisão porque é mais fácil de alcançar pessoas e chamar a atenção do que ficar toda vez explicando, né? Então, só para também chamar a atenção para isso que é importante. Então, aqui, quando eu falo de que serviços o revisor pode oferecer, eu estou falando dos serviços no nível textual, mas existe uma gama de serviços, de ofertas que é possível fazer dentro desse leque de serviços acadêmicos, né? Desde que a gente tenha uma noção dos limites da nossa atuação como revisor, né? Então, por exemplo, eu posso oferecer leitura crítica, que eu chamo de revisão crítica, né? Eu chamo de revisão crítica porque eu faço revisão textual, né? E o autor precisa que eu dê uma olhada geral sobre alguns aspectos que foram solicitados pelo orientador e ele não sabe se atendeu. Então, essa leitura crítica dentro dos textos acadêmicos, aliadas à revisão, eu chamo, né, de revisão crítica, porque eu faço as duas coisas, né, mas ela não pode chegar ao ponto de orientar, de trazer orientações para o autor do texto, né? A gente vai falar um pouco sobre essas questões éticas relacionadas aos textos acadêmicos, e elas são muito importantes. Elas são importantes em qualquer situação, em qualquer contexto, né? Mas quando a gente trata de textos acadêmicos, elas são ainda mais sensíveis, porque aqui a gente está lidando com pessoas que estão em busca da sua titulação, e uma das obrigatoriedades delas, como alunos, né, como candidatos àquela titulação, é que elas tenham escrito um trabalho que é original e que foi escrito por elas, né, e que tudo que envolve a confecção daquele trabalho está dito ali naquela apresentação final para a banca e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer intervenção maior, né, qualquer intervenção que vá de encontro ou que promova uma alteração além do que nos é permitido e possível, e sobre isso a gente também vai conversar no curso. São coisas que são muito, muito importantes para mim, né? Eu sempre trago isso no Instagram, sempre falo disso, porque eu acho que é muito comum a oferta de trabalhos acadêmicos, de não sei o quê, a gente deve sempre se posicionar no sentido de fazer com que as pessoas entendam que não existe ghostwriting na revisão, né, na oferta de serviços acadêmicos, que a gente está lidando diretamente com a acreditação de uma titulação, né? Então, é muito importante que a gente perceba esses limites, que têm relação direta com essa questão ética, certo? Então, seguindo aqui, aquela questão das habilidades, né? O que é que a gente precisa ter, né, para oferecer esses serviços, né, ou outros serviços relacionados aos serviços acadêmicos aqui, mas aqui a gente, lembrando, falando de textos especificamente, né, e aí, como eu disse para vocês antes, né, naturalmente, o crescimento das demandas foi me permitindo afunilar até o ponto de, inclusive, trabalhar hoje apenas com texto da área de humanas e sociais, assim. Eu não atendo mais texto de outras áreas, porque não faz mais sentido, assim, é algo que eu não esperava que aconteceria, né, mas que foi naturalmente acontecendo, né? Então, as habilidades que a gente precisa para poder dar conta dessas questões, né, são justamente as habilidades técnicas, lógico, né, porque a gente precisa ter confiança naquilo que a gente está oferecendo como profissional. Então, se alguém me procura para revisar uma dissertação, né, um trabalho de conclusão de especialização, ou mesmo TCC, não importa, um texto acadêmico qualquer, né? Então, a gente precisa ter as habilidades técnicas para aquilo. Isso significa que a gente tem que saber tudo?
Lógico que não. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de, se tem uma coisa naquele texto específica que a gente não domina, que a gente não sabe, que a gente teve dúvida, e isso envolve qualquer coisa que vocês imaginarem, né? Questões de gramática as mais diversas, né? Questões de familiaridade com termos de outras áreas. Se a pessoa contrata você para fazer aquele serviço, para fazer aquela revisão textual, você tem que assumir a responsabilidade de fazer o máximo possível para dar a sua melhor entrega, né? E isso envolve essa técnica, isso envolve você estar disposto a aprender e fazer o melhor possível e ter consciência de todas as alterações que você promoveu, e como explicá-las se for necessário ao pesquisador, né? Então, é importante que a gente tenha noção disso. Então, por exemplo, sempre alguém pergunta, Maria, mas você atende, faz revisão crítica, você trabalha com leitura crítica, revisão crítica com doutorandos? Hoje que eu sou doutoranda, eu ofereço leitura crítica para doutorandos. Mas quando eu ainda não estava no doutorado, eu não me sentia à vontade para isso. Então, eu fazia leitura crítica até o nível do mestrado. Entende? É porque eu não tinha condição, provavelmente não, no sentido de que a gente pode aprender e tal, mas eu não me sentia à vontade para isso, entende? Então, às vezes, a habilidade técnica é algo que é muito sutil e tem muito a ver assim, com essa noção de a gente saber até onde a gente pode ir, até onde a gente está disposto a ir. Isso significa que eu preciso estudar primeiro todas as gramáticas que eu tenho dentro da minha casa para começar a oferecer o serviço. Lógico que não, né? Isso a gente vai construindo enquanto a gente está trabalhando e crescendo como profissional, né? A gente vai voltar para isso daqui a pouquinho nessa parte do aperfeiçoamento, né? Então, essa questão técnica tem a ver com a gente saber o que a gente consegue oferecer. Como eu disse, começou a trabalhar como revisor agora, né? Aparece do nada uma tese de 350 páginas, vai dar 480 laudas. Você terminou a faculdade de letras mês passado, você está muito inseguro, você, sabe, você tem o conhecimento técnico para aquilo, mas às vezes você não tem assim tanta segurança, né? Se você se sente à vontade de oferecer aquele serviço e bora para frente, é importante que você faça e esteja ciente desse que eu estava falando antes, que é a questão da responsabilidade, de fato fazer o seu melhor naquele serviço, né? Mas às vezes acontece de a gente dizer, não, talvez isso daqui eu não vou me sentir à vontade e tudo. Então, começa atendendo apenas pessoas que já saíram da graduação, né? Que são textos que vão exigir de você a mesma responsabilidade, né? Mas com certeza vão te deixar mais seguro para trabalhar, e é assim que a gente vai evoluindo, né? Então, só uma dica, um comentário a respeito disso, né, que é importante também que a gente tenha noção, né, que eu já tinha comentado antes, de a gente se conhecer e saber o que é bom e importante para a gente se sentir bem como profissional, né? Então, é importante que vocês tenham sempre façam essas conversas, né, essas reflexões, é importante, né? As E habilidades interpessoais. posso Oi. só emendar duas perguntas que cabem aqui Sim, no claro. tópico das Sim, sim. técnicas. Ótimo, sim. Então, a Luiz Elza perguntou como um revisor de textos acadêmicos pode se preparar ou aprender a fazer uma leitura crítica de uma tese ou dissertação de mecânica quântica ou álgebra abstrata, né? Uhum. Você agora falou Sim, muito de tem que se sentir confortável sim, com o assunto, sim. mas como dá para Uhum, se preparar para isso? uhum, uhum. Já respondo essa ou já vai emendar a próxima? Respondo essa primeiro, né? Pode ser essa primeira, depois eu vou para outra. Pronto, tá. Então, quando eu comecei a oferecer o serviço de revisão crítica, eu tinha muito essa. Aconteceu de eu receber o meu primeiro trabalho, que era de outra área, foi um trabalho de odontologia, uma coisa assim que não, né? Então, eu disse ao autor, olha, isso aqui me parece muito específico, tal, mas tinha algo ali que, que pedia o meu olhar crítico como leitora, entende? Então, assim, a revisão crítica, eu sempre ofertei esse serviço
como... Porque o que é que acontece? A revisão crítica, a leitura crítica, ela não é um substituto ou um complemento da orientação, sabe? Para mim, a leitura crítica, ela sempre teve associada a essa ideia de dizer ao autor, olha, eu vou ler o seu texto, né, por uma, e aí, lógico que eu não digo dessa forma, mas por uma perspectiva freiriana, no sentido de que você escreveu, eu vou dizer, se você escreveu um texto que a sua avó tem condição de compreender, certo? Então, como profissionais da linguagem que nós somos, né, eu acho que a oferta de leitura crítica, nesse sentido, pensando no nosso limite de atuação, inclusive em relação à técnica, tem a ver com a gente avaliar esse texto, como eu fiz na época que eu peguei esse trabalho de odonto, né, e outros também, né, de fono, enfim, de pegar esse texto e ver se você, como leitora e como profissional da linguagem, vai ter condição de trazer como comentários ali coisas que possam ajudar o autor a ajustar esse estilo de escrita, a forma de escrever, né, para que aquele texto possa alcançar pessoas que vão além da área dele, entende? Até porque, como eu disse, tipo, como leitora crítica, se uma pessoa me contrata para revisão, para o serviço de revisão crítica, eu me sinto à vontade de dizer, olha, esse conceito que você colocou aqui, ok, você ofereceu esse autor, mas tem um outro autor que diz uma coisa que é oposta a isso, então pode ser, aí eu digo sempre assim, eu sempre jogo para o universo, né? Pode ser que a banca comente sobre isso, então é importante que talvez você conheça e tal, então veja com seu orientador. Quando é um texto de uma área que eu conheço, eu tenho condição de trazer esse tipo de intervenção, que não vai ser o caso de um texto da área de engenharia, por exemplo, né? Então, é importante que a pessoa que contrata, que solicita, né, tenha noção de que talvez você não tenha condição de ajudar a esse ponto, né, de discutir diretamente sobre aquilo que ele usa como teoria, mas que como profissional da linguagem, você vai ter condição de dizer para ele e ajudá-lo a fazer com que aquele texto alcance mais pessoas. Como? Né? Ele trouxe lá, apresentou, sei lá, vamos pensar aqui, cálculos e explicações sobre aquilo, tal, e aí ele passou a seguir, e aí você, como profissional da linguagem, como uma pessoa que está lendo aquele texto, como uma pessoa leiga, inclusive eu uso mesmo eu usava, né, bastante essa palavra na divulgação dessa oferta de serviços, como leigo eu vou dizer, quando eu li aquilo, se eventualmente ele não precisa colocar uma nota de rodapé sobre tal conceito que ele simplesmente jogou lá, como se qualquer pessoa tivesse condição de entender, e eu que sou uma pessoa que não sou daquela área, e até pessoas da própria área dele, que estão, por exemplo, se for um texto de doutorado, que estão na graduação, talvez elas não tenham ainda tido contato com aquilo, né? Então, é nesse aspecto que a gente consegue atuar em textos de outras áreas, e aí eu repito, se a gente se sentir à vontade para ofertar, se a gente avaliar o texto antes e ser bastante honesto com o autor, em relação àquilo que você pode contribuir como leitor crítico leigo daquele texto, entende? Então, para mim, sempre foi algo tranquilo de conversar, de entender e, logicamente, de dizer, olha, eu não tenho condição de trazer comentários sobre esse material específico, né? Eu vou ser bem sincera para vocês, assim, dificilmente vai acontecer, não sei se já aconteceu, né? Mas é muito difícil que um profissional... porque o que é que acontece? Assim, tem muitos profissionais que eles têm se especializado, como eu disse, em texto da área de saúde, de direito e tal. Como isso é algo que naturalmente vai se expandindo na divulgação, né, seja online, seja no boca a boca, tal, é muito difícil que, por exemplo, chegue no meu perfil um profissional de uma área tão distinta para me perguntar se eu tenho condição de fazer uma leitura crítica daquele texto, porque ele certamente vai procurar alguém que ele já conhece, ou já ouviu falar, ou que de fato é da área dele, para solicitar esse serviço, entende? Mas eu acho que, como profissionais da linguagem, se a gente tiver a sorte de encontrar clientes assim tão sensíveis em relação à importância do texto em si, eu acho que é possível oferecer esse serviço em qualquer área, assim, de verdade. Eu realmente acho, né? Mas isso depende muito dessa confiança que a gente precisa ter na técnica que a gente tem para aquela oferta específica de serviço, entende? De como a gente pode oferecer, ofertar.
Perfeito. E surgiu a pergunta também, eu vou agora emendar duas perguntas. Uma, se tem algum curso de leitura crítica para textos acadêmicos que você recomenda, porque a Tatiane não Uhum, sabia que dá para oferecer esse serviço também na área de textos acadêmicos. E a Renata uhum, perguntou mais cedo se os revisores têm obrigação de se adequar às regras da ABNT, Vancouver, ou se dá para oferecer apenas uma revisão textual. uhum. Arrasou, perfeito. Então, vamos lá. Sobre cursos de leitura crítica. Vou ser muito sincera. E vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Alguém me diga se conhece. Eu não conheço cursos de leitura crítica voltados para textos acadêmicos, certo? Eu conheço muitos cursos de leitura crítica voltados para literários, né? Mas eu acho que isso se dá justamente ao fato dessa questão de como é sensível tratar com textos acadêmicos. Então, assim, eu sei, inclusive, né, e isso eu digo por experiência própria, porque, inclusive, eu tenho trabalhado com alguns revisores e revisoras, algumas pessoas, tenho 3 pessoas com quem eu trabalho, acompanhando mesmo como mentoria, porque elas me procuraram, são amigas que eu tenho já há um tempo, e Maria, eu acho que eu oferto esse serviço sem cobrar mais por ele, entende? Então, eu fiz, não, mas como assim, então? Porque tem colegas que fazem muitos comentários, né? E eu não trabalho assim. Tem colegas que dizem que não sabem como separar, não consegue separar. Na minha cabeça é muito claro assim, o que é revisão textual, quando a pessoa me contrata para revisão textual, e o que é revisão crítica, quando eu preciso inserir comentários específicos no texto. Comentários relacionados ao conteúdo, em questão de metodologia, respeitando esses limites éticos, como eu disse, né? Então, eu acho que pelo fato de não ser algo muito comentado, né, as pessoas ainda não se atentaram para isso, ou tem revisores que vão fazendo esses comentários sobre conteúdo e tal, achando que é assim mesmo que se faz revisão, né, e na verdade não é bem assim, sabe? Às vezes um texto e às vezes não, eu digo isso por minha experiência de trabalho, eu já ofereço revisão crítica há 4 anos, né? Nesse momento, é engraçado, e aí um parênteses pessoal, nesse momento que eu estou na fase final do meu doutorado, eu não estou conseguindo oferecer revisão crítica, eu não consigo pensar teoricamente sobre mais nada além da minha própria pesquisa, né? Então, eu só estou trabalhando com quem eu já vinha acompanhando, não vou, né, deixar as pessoas na mão e tal, mas para mim são serviços muito distintos, né? Então, se eu disser que eu conheço um curso voltado para essa leitura crítica acadêmica, eu vou estar mentindo, eu não conheço. Se alguém já ouviu falar, já viu nas redes, alguém que acompanha, que eventualmente apareceu algum tipo de patrocínio, sei lá, às vezes o Instagram oferece algumas dicas de posts e tal. Se alguém tiver dito, quiser comentar, já sabe, né? Por favor, fiquem à vontade para divulgar e dizer a respeito, né? Mas eu pessoalmente não conheço, né? O que eu vejo muito é colegas revisores curiosos sobre esse serviço, né? E com essa pulga atrás da orelha de talvez estar fazendo isso sem cobrar mais, né? Eu cobro 40% a mais do valor da revisão textual na revisão crítica, né? E aí me procuraram para que a gente faça algumas sessões de dar uma olhada no trabalho e eu mostrar, né, coisas que eu já trabalhei como revisora crítica, para orientar em relação a como fazer, ou se está de fato fazendo esses comentários que ultrapassam um pouquinho esse liame da revisão textual, que faz com que você perca tempo, né? Se você não está cobrando a mais, está fazendo comentários que seriam do orientador, entende? De algumas observações específicas de conteúdo para ajudar o seu cliente, né, que lhe procurou apenas para revisão textual e tal. Isso é algo que precisa ser pensado, assim, mas de fato é algo que eu não saberia indicar, né? Sobre a questão da normalização, a gente não tem a obrigação de oferecer normalização, não, né? De forma nenhuma mesmo. Assim. Inclusive, o sonho da minha vida é poder dizer, não ofereço mais normalização. Vamos lá, parceria 100%, eu só reviso e, né, alguém normaliza. A gente vai falar sobre isso no curso também, sobre essas questões de possibilidades de parcerias e tal, mas é porque acaba que a gente vai internalizando, né, as normas, assim, mas tem coisas muito específicas que a gente precisa
eu, no meu caso, sempre preciso precisar tal coisa, todas as vezes eu não consigo decorar tal coisa. E tem colegas que têm aquilo tão claro na mente, assim, tão rapidamente, mas, gente, como pode? Mas é porque tem gente que gosta mesmo, inclusive, só de normalizar, é impressionante, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento da necessidade, né, das normas. Na verdade, eu digo para vocês, né, meu sonho é parar de normalizar e ficar só revisando, porque é o que eu mais gosto de fazer, mas eu digo que é importante que a gente tente oferecer esse serviço, assim, tentar se especializar de alguma forma nesse serviço, porque ajuda muito quando a gente está revisando e normalizando ao mesmo tempo, né? Assim, é uma coisa que dá para fazer. Então, se é algo que você tem curiosidade, que você tem vontade de começar a testar, fazer e tal, eu digo que é algo que vale a pena, até porque eu acho que tem pessoas que são mais preocupadas com a questão da forma do texto, né, como ele vai aparecer, do que necessariamente com o conteúdo, assim, com a questão de língua mesmo, né, e aí vem a coisa da sensibilização, né, do que a gente estava falando antes, assim, tem muita gente que, não, beleza, eu contratei a revisão, ok, mas a preocupação é só com as tabelas, com os apêndices, com os anexos, se vai aparecer direito, porque também a gente sabe, né, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, né, com a área acadêmica, né, mas a gente sabe que tem muita banca que pega no pé só disso, assim, né? É comum, a gente sabe, é uma coisa que, são muitos relatos ligados a isso, então os alunos têm muito medo, então ficam muito preocupados em relação a isso, aí como eu disse, cabe a gente tentar sensibilizar para a importância da revisão textual, mas porque também é uma busca que é muito constante por esse serviço, eu acho importante que a gente, como eu de fato fiz, né, foi natural também, chegou uma hora que eu fiz, bem, eu queria só revisar, mas as pessoas procuram mesmo revisão da BNT, assim, é uma coisa impressionante, né? Então, quando eu digo que eu quero deixar de revisar, é porque eu quero ter condições de terceirizar, né, com alguns colegas, só a normalização, mas definitivamente oferecer os dois serviços juntos, né, porque facilita para quem procura também, né? Se você já sabe de agora que você quer só revisar e tal, eu indico que procure um colega que faça a normalização e, de repente, vocês oferecem juntos o serviço para o mesmo cliente, sabe? Assim, é uma dica que eu dou no sentido da oferta mesmo, de fazer as duas coisas, porque acho que até facilita a vida do acadêmico, sabe? Ele procurar alguém para fazer a revisão da dissertação dele, e aí você vai dizer, não, eu só faço revisão textual. E aí ele precisa ir atrás de uma outra pessoa para fazer a normalização, né? Então, eu acho que são parcerias que podem trazer bons frutos, assim, em termos de a gente alcançar mais pessoas e conseguir dizer, não, eu ofereço esse serviço. E aí você diz à pessoa, seja transparente, né? A gente vai falar sobre isso. Eu tenho um colega, uma parceira, um parceiro que faz a parte da normalização, mas eu ofereço o serviço, né, você vai receber o seu trabalho pronto, eu só vou dividir, né, o trabalho com o colega, enfim. É uma dica que eu dou, é não deixar de prestar atenção nisso, né? Eu hoje, por exemplo, eu cheguei a fazer normalização em APA, não faço mais, né? Vancouver, nunca na minha vida, sei nem para onde vai, nem quero saber, né? Mas a BNT é uma coisa que é muito comum, que vem muito mesmo, e aí eu senti a necessidade de fato, dar um jeito de encaixar e seguir, de fato, oferecendo. Eu já descobri que não vale a pena oferecer só uma coisa e deixar a pessoa perdida para se virar e descobrir, né? Então, o que eu indico é isso, ou você faz o esforço de aprender e tal, que é importante, né? Tem um a mais que faz diferença, né, no valor final do trabalho e tal, ou então fazer essa parceria, como eu disse, mas sempre pensando nessa oferta de tudo que o cliente precisa, né, para entregar e tal, eu acho que é por aí. E que Até mais? o consenso aqui no chat, a maioria, tem várias pessoas comentando que adoram normalizar, ou que já revisam e já tem o foco na Pois normalização também, e então não consigo revisar sem normalizar ao mesmo tempo, o olho já está é, treinado depois de 11 anos revisando, isso, então é, todo isso, mundo exato. já
A gente acaba que vai naturalmente eu estou um pouco assim também. Há um tempo atrás, eu tinha certeza que um dia ia chegar esse momento de eu dizer, não, eu só reviso. Mas assim, nos últimos anos eu estou fazendo tão rapidamente as duas coisas juntos, que pode ser que esse meu sonho ao passado, né, acaba que nunca, de fato, se consolidando, porque é uma coisa que eu sofria tanto e hoje já não sofro mais tanto, né, enfim. Deixa eu só comentar que surgiu aqui a pergunta se o seu curso de revisão de textos acadêmicos se choca com o outro curso de revisão de audiolivros, e não. O de audiobooks, ele acontece agora em fevereiro, ele começa daqui 2 dias, agora na quinta, e fevereiro, e vai até início de março. Então, o de audiolivros vai até 6 de março, e a da Maria começa 8 de março. Então, dá para emendar um no outro, né? E já quero lembrar que as inscrições para o curso de revisão de textos acadêmicos estão abertos, divulguei aqui no chat também, que tem um cupom de desconto para quem está participando ao vivo. Aí o preço baixa de R$ 550 para 460, e a gente tem um cupom de desconto que é válido para vocês que estão aqui ao vivo e para as primeiras 5 matrículas. Agora 2 já foram, sobram 3. Então, vou divulgar aqui os links mais uma vez no chat, o cupom de desconto, então corre lá para garantir sua matrícula com desconto. Bom, fiz a minha propagandinha. Maria, você pode, com você. Obrigada. Então, aí isso que eu estava falando, né, há pouco, dessa questão do trato com o cliente, né, de a gente pensar, como eu disse, essa coisa que eu falo, né, de a pessoa já procura, a gente, aí você vai dizer, não, se eu ofereço isso, então vai procurar outra pessoa, a gente dificulta um pouco a vida dele, né, e tem a ver também com essa questão das habilidades interpessoais, né, porque lidar com o cliente, pessoa física, né, como a gente costuma dizer, é isso, assim, a gente está atento e está disposto a dialogar e ter bastante paciência e tal, né, e às vezes, como eu disse, entender mesmo essa dificuldade, né, essa dificuldade não, essa necessidade que ele tem de encontrar uma pessoa que resolva aquilo, né, então, são muitas questões relacionadas à orientação, às vezes ele vai desabafar coisa que nem tem a ver com o trabalho, a gente tem que ter um pouco esse traquejo, né, interpessoal mesmo, faz parte, ou desabafa, fala super mal do orientador, isso aqui lá, e você fica naquela, escuta, e tudo faz, né, a sua intervenção, digamos, que às vezes é só ouvir, gente, é muito comum, assim, as pessoas elas querem só desabafar, assim, é muito interessante, eu gosto bastante dessa área, assim, de trabalhar nessa área, como eu disse, estou, né, 20 anos de universidade, assim, várias frentes diferentes, então eu acho bacana conhecer cada aspecto, né, dessas relações na academia, e isso também tem a ver com essa questão do aperfeiçoamento, né, isso que a gente estava falando, que, né, que foi a propaganda de externa, que tem a ver com o aperfeiçoamento, com as necessidades que a gente tem de aprender mais, de conversar com colegas, né? Tipo, um espaço como esse é muito importante, porque a gente acaba. Nossa, gente, o trabalho da gente é muito solitário, né? Então, esses espaços de troca, eles servem de aperfeiçoamento, porque a gente descobre que também tem determinado colega que tem aquele mesmo tipo de problema e como é que ele resolveu e tal. Então, o aperfeiçoamento ele não tem a ver só com cursos de conteúdo técnico, né? Tem a ver também com essas redes de contato que a gente conhece, né? E vai estabelecendo como profissionais, enfim, né? Então, aí vem essa questão do posicionamento no mercado, né? Que tem a ver justamente com essas questões. Acho que tudo que a gente tem falado aqui está contemplado nesse site, eu acho, né? A questão do portfólio, quando a gente fala em portfólio para a revisão de textos acadêmicos, não é tão simples, não é a mesma coisa de quem trabalha no mercado editorial, por exemplo, né? Mas, por exemplo, um portfólio que para mim é super importante, que não é bem um portfólio, mas também, são as avaliações que os meus clientes fazem no Google, entende? Então, sempre que eu termino uma tese, uma dissertação, hoje, né, eu consegui afunilar o serviço a ponto de hoje só oferecer revisão textual de teses e dissertações, né? Então, o meu portfólio, de certa forma, é aquela página de avaliações, entende?
porque aquelas pessoas que tiveram seus trabalhos revisados por mim, e esses trabalhos estão na BNDES, né, as pessoas podem acessar e tal, trazem, elas indicam a credibilidade do meu trabalho só pela existência delas, né? Então, a gente precisa encontrar uma forma de juntar esses depoimentos, né? Eu acho que em revisão de textos acadêmicos, o nosso portfólio a gente dá um jeito de juntar essas avaliações, digamos, eu digo no sentido de uma indicação que vem com a credibilidade de um comentário público no Google, por exemplo, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar, eu não posso simplesmente pegar um texto, um trabalho de uma pessoa que eu revisei, né, na fase de doutorado e tudo, e jogar lá no Instagram e dizer que eu fiz aquela revisão para aquela pessoa daquela tese. Eu posso, se a pessoa me autorizar, entende? Então, é um portfólio que é um pouco mais sensível de construir, divulgar, assim, porque tem pessoas que, inclusive, não têm tem vergonha, não sei se é vergonha, não sei, mas assim, não gosta, não preciso dizer que meu texto foi revisado, sei lá o que, já tem pessoas que não, né, então, de certa forma, para mim, a página pública de avaliações do meu serviço é o meu portfólio, porque aquelas pessoas, elas atestam, né, que eu fiz um bom serviço, aquelas pessoas são verificadas, enfim, então a gente vai descobrindo estratégias, né, de se colocar e de apresentar essa credibilidade do nosso trabalho. Aí tem, além desse posicionamento que tem a ver com essa credibilidade, que a gente tem que dar um jeito de divulgar, né? Tem o networking, que é muito importante em qualquer contexto, né? Para mim, o Instagram é uma rede de networking assim, imensa, gigante. Tem muitos revisores na minha página, pessoas com quem eu converso. Às vezes a pessoa só comenta uma coisinha de uma história qualquer, e aí eu entro em contato com a pessoa, agradeço, e a pessoa, que legal, vou fazer uma pergunta. Sei lá, um dia desse eu compartilhei uma coisa, umas notas que eu estava fazendo de uma verificação da lista de referências, estava fazendo um cotejo lá com a lista de referências e tal, e que eu tenho uma parceira para revisão da lista de referências, né? É importante dizer, a Carol Ferrari, da Forma do Texto, a minha parceira, eu gostaria de deixar registrado aqui, que eu também não trabalho sozinha, 100%, tá, gente? Não, vamos com calma, né? E aí eu compartilhei isso, e a pessoa falou, o que é isso, tal? E eu fui responder, a pessoa, muito obrigada por responder. Eu fiz, mas, gente, eu adoro conversar. Então, tem esse networking que é dessas interações e tal, né, que vão se construindo a partir dessa página pessoal, e eu não consigo não divulgar esse grupo, minha gente. Tem o grupo do Telegram, toda vez eu vou falar desse grupo, porque é o meu grupo preferido do Brasil, que é o Revisão Trocas e Jobs, lá no Telegram, que eu sempre digo, é o grupo da AICO. Você está no grupo da AICO, né? É um grupo gigante, tem mais de 2.000 revisores do Brasil todo. Tem uma tabela com valores que são praticados no Brasil inteiro. E as pessoas se ajudam, fazem perguntas, divulgam oportunidades de trabalho que não foram lá, essas coisas todas. Então, é um grupo muito ativo, e que me ajudou muito, assim, no começo, assim, quando eu comecei a sentir que eu estava consolidando, ou que eu tinha condições de consolidar essa minha oferta de revisão de textos acadêmicos, né, de serviços acadêmicos, eu conheci esse grupo, e foi um grupo que me ajudou muito. Então, sempre era até para ter escrito aqui, eu não escrevi, mas eu acho que eu te mandei esse link, eu mandei, Stephanie, você pode, por favor, colocar no chat. Eu acho que Sim, já coloquei. TM/revisão, por favor, obrigada. Então, eu sempre indico esse grupo, sempre que eu posso, porque é uma rede muito bacana de profissionais, em diversos aspectos. E, justamente por isso, a gente está sempre muito sozinho. E estar em grupos como esse também é uma forma de nos posicionar, né? Nos posicionarmos no mercado. Né? Estar presente, ser visto por outros revisores, compartilhar experiências, né? E tudo. Então, tudo isso faz parte desse lugar que a gente vai construindo como profissionais, né? E aqui nesse nosso universo das redes sociais, né? E aí, justamente, entrando nessa questão da divulgação estratégica em redes sociais, né? Eu estou falando muito aqui com essa questão do serviço voltado para redes sociais e tal, internet. Por quê? Né? É importante pontuar que existem diferenças de práticas de preço, né? Assim, o mercado ele varia muito. Então, por exemplo, o preço que eu pratico hoje como revisora de textos
a nível nacional, no Instagram, aquela divulgação na internet, né? Eu devo falar Instagram porque é a minha rede principal, mas tem pessoas que preferem estar presentes no LinkedIn ou no Facebook mesmo, enfim, né? Mas o preço que é praticado aqui na minha cidade, entre esses revisores que, como eu, né, colocavam essas divulgações em murais e tal, o que eu cobro no Instagram, na internet, nas redes sociais, né, a nível nacional, eu não teria condição de cobrar aqui na minha cidade, em João Pessoa. Né? Então, eu consigo cobrar mais do que o dobro do que se cobra aqui na minha cidade, justamente porque o mercado fora, né, daqui é um mercado que alcança mais pessoas. Né? Então, as pessoas, querendo ou não, elas têm uma visão mais abrangente da importância do serviço, né? Não está procurando o serviço porque, sei lá, passou pelo corredor e viu uma indicação, e vou procurar saber. Então, quando pessoas daqui procuram um orçamento comigo, normalmente elas acham caríssimo, assim, é muito difícil eu atender alguém daqui da minha cidade, né? Mas tem a ver com essa realidade local, e isso a gente sabe, né? Esse não é uma questão de, porque... Não, é uma questão normal, tipo, sei lá, isso faz parte, é uma questão que é natural, assim, né, da oferta de serviço aqui, em relação a muitas outras coisas, vai ser mais barato do que em outros lugares também, isso faz parte, né? Então, assim, a internet permite que todos nós nos posicionemos nesse mercado, né, que está à disposição para todos nós encontrarmos formas de alcançá-lo, de alcançar mais pessoas e tal, né? E não ficar tanto na dependência de indicações locais, por exemplo. Né? Isso aí, tem aqui, eu coloquei esse mais, que é nada supera o poder das indicações na hora de conquistar novos clientes, é verdade. Né? Eu tenho colegas daqui de João Pessoa que são revisores há muitos anos e tal, mas eles simplesmente não conseguem furar essa bolha das indicações do mercado local, entende? Então, são pessoas que têm muito trabalho, trabalham muito e tal, mas elas não conseguem cobrar o que eu cobro aqui, né? Porque já atuam há muito tempo nesse lugar, então, assim, o tempo de sair desse mercado local para entrar nesse mercado nacional, né, através das redes sociais e tal, tem dificuldade, elas têm dificuldade, entende? De deixar esse mercado local, porque elas têm sempre muitas indicações, então elas não conseguem construir esse posicionamento, né, nas redes sociais, a ponto de uma coisa superar a outra, e ela conseguir se desligar um pouco, né, desse mercado local e tal. Eu não sei se eu me faço entender bem a respeito disso, mas eu acho que tem a ver também com essa questão, e eu vou falar sobre isso no próximo slide, sobre essa questão da sensibilização, da importância, também dos valores que são praticados aqui. Não faz sentido. Como é que um revisor que cobra um valor X, né, chega um revisor de fora, né, ou que atua em outro mercado, eu, por exemplo, vou convencer as pessoas daqui a pagarem o dobro, né, só porque, sei lá, é muito difícil a gente alcançar esse nível de conscientização, e é até irreal diante da realidade do que é praticado aqui mesmo. Então, isso é natural. Né? Eu estou falando das redes sociais porque é onde a gente pode alcançar possibilidades de ganho maiores do que nessas redes que às vezes ficam muito restritas, até pela quantidade mesmo de trabalho. A gente tem essa dificuldade de furar essa bolha, né, do mercado local, enfim. Então, isso é importante. Por isso que eu sempre indico essa questão, e a gente vai também falar um pouco sobre isso lá no curso, né, sobre esse posicionamento online, digamos assim, né? Certo? Então, precificação e extra é importante. A questão de calcular os valores de serviço, e é isso que eu já falei, né? Tem a ver, né? Os valores locais, não faz sentido. Se o seu mercado é o mercado local, você atua em determinado lugar, então você quer saber como você se posiciona melhor dentro desse mercado, tudo bem, assim, né? Mas aí você tem que prestar atenção, então, aos valores que são praticados ali, de que forma você pode se destacar, né? Com alguma oferta de serviço diferenciada e tal. Então, a gente precisa estar atento à realidade de cada lugar, né, de onde a gente vai buscar se posicionar, e sempre prestar atenção nos fatores que influenciam a precificação.
Minha gente, por favor, se o cliente chegou para vocês com uma dissertação na sexta-feira de 100 páginas e ele quer que vocês devolvam na segunda-feira, vocês não me vão, por favor, colocar uma taxa fixa de 30% de urgência, não, tá certo? Existem vários fatores que influenciam. Eu já fiz vários posts sobre isso no Instagram, antigamente, quando eu atendia serviço de urgência, que eu ficava brava e saía para fazer um conteúdo logo, né? Hoje em dia isso não acontece mais tanto. Mas não é você ter uma taxa fixa de urgência, é você prestar atenção em tudo que você vai precisar perder para atender aquele serviço. E, às vezes, o serviço ele precisa de uma taxa que seja 30%, ok, se for um prazo urgente, mas manejável, ou 50%, 80%, né? Enfim, né? Eu acho que isso é você como profissional que vai definir, mas você precisa estar atento a isso também, né? A esses fatores que vão influenciar a precificação, pensando aqui em serviços de urgência, que são muito comuns, né? Enfim. Questões éticas, eu já tenho falado bastante sobre isso, né? Questão de plágio, atribuição de crédito, não é nossa responsabilidade, certo? Mas tem coisas que, como revisores, eu indico que a gente preste atenção, ou chame a atenção do autor, por exemplo. São detalhes, eu tô com medo já da gente estar muito... Ai, gente, calma, desculpa, a gente está terminando já, certo? Tem questões, por exemplo, que eu indico que a gente preste atenção e indique para os autores, mesmo quando a gente não tem a responsabilidade de fazer comentários críticos, por exemplo, né? Sempre que a gente está revisando um texto acadêmico, as citações elas têm que vir colocadas de forma correta, né? Então, digamos que era para ter colocado esse exemplo, talvez, está me ocorrendo aqui, por exemplo, o autor começa o parágrafo, por exemplo, digamos, Freire, aí, ano, sei lá, 1996, entre parênteses, né, comentou que aí fez lá uma citação direta, né, aí ponto, e aí, em seguida, ele abriu um comentário que é só uma paráfrase daquele comentário de Freire, né, e ele esqueceu de colocar Freire como citação indireta, entende? Eu acho que é da nossa responsabilidade. Quando a gente observar esse tipo de coisa e perceber que o autor, às vezes, se atrapalhou e esqueceu de fazer uma indicação que você percebe claramente que, na verdade, não é só um comentário, mas é uma... eu vou trazer exemplos sobre isso, né? Depois, uma citação que ele esqueceu de fazer ali, eu acho que é da nossa responsabilidade, é uma questão de ética também, a gente indicar para o autor que, olha, é importante que sempre que você fizer uma citação indireta como essa, né, você colocar, lógico, aquilo que é possível que a gente acompanhe, que normalmente acontece dentro do corpo do próprio texto, né? Se o autor vem com uma citação indireta, sem você saber que existe, né, não é responsabilidade sua chamar a atenção dele para isso. Talvez, se você estiver fazendo a revisão crítica, aí você vai dizer, olha, você comentou isso aqui, mas eu acho que isso tem relação com o pensamento de fulano. Se você tiver esse conhecimento numa revisão crítica, você acrescenta, certo? O comentário para o autor resolver. Mesmo na revisão crítica, a gente não resolve nada pelo autor, a gente só apresenta sugestões para ele resolver e se virar lá com o orientador, com a banca dele, certo? É importante. E a questão da transparência tem a ver com aquilo que a gente falou mais cedo, né? Já não lembro quem perguntou, desculpa, mas essa questão de, por exemplo, um texto da área de engenharia e tal, de a gente sempre ser honesto e transparente com os clientes, né? E dizer, olha, na parte específica, teórica, tal, daqui eu não vou ter condição de atendê-lo, por exemplo, né? Mas, em determinado aspecto, questão de língua, você explica, né? Tenta sensibilizá-lo para a importância e tal. Então, sempre é melhor a gente ser honesto naquilo que a gente propõe e traz e diz, e isso tem a ver com o cliente entender direitinho os prazos, o que é que está incluso no serviço, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. É difícil, parece muita coisa no começo. É normal isso, tá? Não se assustem quem está começando agora. Mas com o tempo a gente vai ficando mais calejado e vai aprendendo a como deixar essas coisas mais claras e tal, né? Que é importante que a gente sempre trabalhe dessa maneira e, né? Então, pensando nisso tudo, assim, eu vou trazer uma sugestão, né, para vocês pensarem, talvez, que diferencial você acha que pode oferecer como revisor de textos acadêmicos, né? Pensando em como é o mercado, porque é verdade, é um mercado muito
é um mercado que se expande, que ele está aí, tem muito cliente, mas também tem muita oferta de serviços, né? Então, a gente precisa tentar se diferenciar de alguma forma, trazer essa sensibilização mais voltada para aquilo que a gente sente que pode oferecer como um revisor é, competente que nós somos, né? Então, por muito tempo, a revisão crítica era o meu diferencial principal, assim, né? Depois eu comecei, agora que eu estou fazendo mais revisão textual, né? O meu diferencial nas minhas divulgações é o acompanhamento depois da banca, né? Então, depois da defesa, eu acompanho a pessoa até o depósito na biblioteca, né? Que não é uma coisa que dá assim tanto trabalho, né? Pelo menos pela minha experiência, nunca me deu muito trabalho, né? Então eu vendo, digamos, esse diferencial como uma espécie de garantia, né? Mas justamente porque a experiência me mostrou que eu não tenho tido muito problema. Então acaba que é um diferencial que dá segurança para o autor, né? Que está apresentando lá sua dissertação, sua tese, de que vai contar com aquele revisor que se tem qualquer problema na banca, ele pode jogar para mim, eu até digo assim, né? Mas eu quero que vocês pensem sobre o que, que vocês acham que podem oferecer de diferencial. Talvez seria atender apenas pessoas da área jurídica, por exemplo, né? Porque a gente fica um pouco nessa de querer atender tudo, é normal, é comum, eu passei por isso, eu ofertei muitas coisas diferentes, né? Mas às vezes o diferencial, o destaque pode ser exatamente afunilar, sabe? E aí eu estou provocando, e se alguém quiser comentar, por favor, fique à vontade, né? Que diferença vocês acham que é possível oferecer, que vocês acham que podem oferecer como revisores de textos acadêmicos? Enquanto não tem nenhum comentário, vou repetir. Ah, já vem aqui. Só vou repetir o cupom de desconto, a desconto ainda tá valendo, tá? Daqui a pouco eu colo mais uma vez o link e as informações. Ah, o Tesso perguntou, diante dessa reflexão, pergunto qual é o seu diferencial na sua concepção? Então, o teu diferencial, Maria. E a Renata falou que ela quer afunilhar. E é por Arrasou. isso que ela te admira tanto, porque você sabe muito. Ai, que querida, obrigada. Então, eu acho que eu sempre falo, inclusive, foi boa você ter trazido essa pergunta, desculpa, gente, porque eu passei muito rápido por isso aqui, que nada supera o poder das indicações na hora de conquistar novos clientes, certo? Isso é muito, muito importante, assim. E eu acho que o meu diferencial, eu acho que tem a ver com atendimento, sabe? Na hora da divulgação, às vezes, é difícil a gente conseguir deixar claro essa questão do atendimento como diferencial, porque a pessoa não lhe conhece ainda, ela vai dizer, eu quero só um revisor e tal. Mas as pessoas que começam a trabalhar comigo, elas me indicam para muitas pessoas, e isso é normal, é natural, é assim que funciona. Eu gostaria muito de dizer, não, gente, é só a gente chegar, começar a divulgar bastante, para começar a chover cliente novo todo mês, duas, três teses de gente que você nunca viu. Não é assim a vida, viu, gente? A gente precisa entender essa questão das indicações como realmente algo importante. Por que o Instagram é importante? Porque eu sempre deixo um anúncio lá com R$ 10 só, somente R$ 10 por dia, rodando. Porque uma, duas, três pessoas que me contratam pelo Instagram me indicam para mais três, quatro, cinco pessoas. Uma pessoa que me achou lá me fez ter um contato com uma orientadora que só quer trabalhar comigo, entende? Então, isso permite que eu feche minha agenda. Minha agenda desse ano está fechada, eu não tenho mais vagas. Aliás, eu tenho 2 vagas para revisão de texto. Mas também tem a ver, eu consigo fazer isso porque eu sei que vai chegar gente dessas pessoas que eu já conheço, né? Então, na divulgação, é essa sensibilidade do tratamento que eu acho que dá para perceber, né? Tem muitas pessoas, é muito comum as pessoas já chegarem para fazer um orçamento comigo já sabendo que querem fazer o trabalho comigo, né? Então, eu acho que esse diferencial, o meu diferencial, ele está no serviço, ele está no atendimento, né? Nessa questão da garantia, da confiança, na forma como eu lido com as pessoas, né? Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né? Das relações interpessoais e tal. Então, eu acho que é importante a gente saber identificar essas coisas, né? Na gente, assim.
e conversar sobre, porque só trocando essas figurinhas é que a gente vai prestando atenção em como em como é importante a gente, às vezes, prestar atenção de coisas que a gente, às vezes, nem... Eu conheço também revisores, e aí, então, aí é a questão de que tipo de clientes você quer ter, né? Assim, eu conheço gente que trabalha diretamente com profissionais de áreas que são pessoas que têm muita grana, né? Então você dá só o valor, a pessoa só quer resolver o problema, ela quer pagar 50% de taxa de urgência, e ela quer o trabalho feito, e não sei o que lá. Acontece também, é normal. Mas eu sei também que não é bem esse tipo de cliente com quem eu gosto de trabalhar, entendeu? Então é importante para mim também trabalhar com as pessoas com quem eu gosto também de conversar, de trocar ideia, de ouvir o que elas têm a dizer, de saber como foi a banca, sabe, eu não quero cliente que chega, paga e vai embora. Mas quem quiser também não tem problema. Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que atender dessa forma. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que eu sei qual é o meu diferencial. E eu sei que esse diferencial tem a ver com eu saber bem como eu trabalho bem. Eu não vendo serviço de urgência mais, isso acabou, não existe mais na minha vida. Deu muito trabalho chegar nesse lugar. Mas eu sabia que eu precisava chegar, porque senão eu não ia ter paz para estudar, para fazer minhas coisas e tal. Entende? Então, eu acho que é importante a gente se conhecer e saber assim, o que a gente pode ter de diferencial. E para fazer a nossa história profissional como faz... da forma como ela faça sentido para nós, sabe? Eu acho que é isso. Parece muito subjetivo, mas assim, gente, eu sou de humanas, eu já disse. E ainda estudo literatura, minha gente, isso seria na minha vida. Mais algum comentário? Maria, Desculpa. Já estamos a terminando. Julieta Desculpa, tem... já está muito... Isso, a gente já está, acho que uns 5 minutinhos depois do tempo. A Julieta levantou a mão. Julieta, você quer fazer uma breve pergunta? Eu queria perguntar para a Maria se ela conhece a Raquel Camargo. Não. Não, de João Pessoa. Ah, não conheço, não. Ela mora aqui também é revisora? Não, ela mora em São Paulo, ela é da Paraíba, ela é da área de francês na USP. Ah, bacana. Não a Ela conheço. fez, ela fez a revisão do meu mestrado. Ah, que bacana, pois. Uhum. O mundo é grande, né? As cidades também são grandes, as pessoas nem necessariamente se conhecem. Maria, como é que você quer fazer? Tem algumas perguntas mais gerais ainda, que foram aqui surgindo da aula. E você quer, talvez, primeiramente passar o que tem que passar para as pessoas também, porque a gente já está um pouquinho depois do tempo. Então, você vai até no final e aí depois a gente vê se a gente responde mais uma outra pergunta. Porque, na realidade, tá. Ou não sei se você quer depois também deixar um contato para as pessoas, talvez, entrarem em contato contigo diretamente. Pode ser também. Uhum. Porque, na verdade, aqui a gente tem... Aqui já é o recapitulando, então a gente está voltando, assim, para relembrar algumas coisas, e eu já vou encerrar. Então, a gente pode deixar, talvez, uma outra pergunta que eu já tiro essa tela e vejo vocês, que eu não estou vendo ninguém. E aí a gente conversa mais um pouco, e como eu já estou encerrando aqui, né, a apresentação, a gente pode deixar essas perguntas todas, esses comentários, mais para esse momento final mesmo. Perfeito. Eu já vou divulgar os seus contatos, também seu e-book aqui no chat. E a Renata Sim, também levantou a mão. Vou deixar, então, mais para o final, tá, Renata? Para a gente, agora, primeiramente, terminar o parte da aula, e aí no final a gente vai aos comentários e às perguntas. Tá. Então, desculpa, posso concluir, Stephanie? Você vai comentar ainda? Sim. Não, é com você. Tá. Então, para a gente concluir, assim, né, recapitulando tudo que a gente comentou aqui, né, o que eu tenho que lembrar, espero que eu não tenha esquecido nada, mas enfim, né, há diversas oportunidades de atuação na área acadêmica, como a gente viu, né, então é importante a gente definir e testar maneiras de alcançar o público-alvo, né,
Eu fui fazendo isso e aprendendo ao longo desses anos, e ainda estou testando, é normal, assim, né? Não existe forma. Eu não gosto dessa coisa de, o método, e não sei o que lá, gente, não tem esse negócio de método para encontrar, é muito difícil. Então, é por isso que o network é importante, porque é conversando que a gente vai descobrindo, né, e testando também o que funciona para a gente e tal. Aquilo que eu disse para vocês, que funciona para mim, que é como eu gosto de trabalhar, não necessariamente vai ser igual para vocês, entendeu? Então, é importante a gente ter essa consciência para seguir, né, nossa profissão de forma saudável. Então, a prestação de serviço, ela deve ser segura, né, em que sentido? No sentido de que você sabe até onde você pode ir, o que você pode oferecer de forma confiante, né, e adequada de acordo com a sua formação, com aquilo que você entende, que é o que você consegue oferecer no nível técnico, né. O revisor, a revisora sempre deve estudar e aprimorar as habilidades que a gente falou, né, a presença nas redes sociais e um bom atendimento multiplicam as indicações, né, e aí, sobre isso, a Stephanie vai colocar no chat o link para um e-book que eu fiz há um tempo, falando sobre essa questão de atendimento também, né? Inclusive, tem um cupom de desconto exclusivo para a AME, nesse e-book, que é AME20, tá? AME20, que dá 20% de desconto. Então, essa questão do atendimento é uma coisa que sempre foi muito cara para mim. Eu fui percebendo que isso fazia muita diferença, né, na consolidação, assim, do meu negócio, né, na segurança, na minha segurança, na imprevisibilidade também, né. A oferta deve ser justa e coerente, né, voltando para aquela questão da adequação, com aquilo que a gente se sente à vontade de oferecer e tal, e atuar com ética e honestidade aumenta a nossa credibilidade e favorece um crescimento seguro da nossa presença no mercado, né. Então, não adianta a gente tentar crescer vertiginosamente, porque a gente, não sei, eu ofertou uma coisa que deu muito certo aqui agora, mas que às vezes não tem não vai se confirmar, não vai se sustentar no longo prazo, né? Então, aquilo que eu disse, tipo, não adianta, eu não posso oferecer valores muito baixos para atrair clientes e depois eu ficar preso nesses valores baixos e ficar difícil de crescer, entende? Porque a gente já veio com um monte de gente de indicação que vai dizer, mas você fazia para fulano. Gente, você não tem noção de como é fácil a gente ficar preso em coisas desse tipo. Né? Ou talvez vocês tenham, né? Nas redes que vocês acompanham, que a gente movimenta, enfim. Né? Então, aqui é a provocação. Oi, sim. Desculpa, só te interrompendo rapidinho. O cupom de desconto que você mencionou é AME20? Isso, AME20. Perfeito. Certo, obrigada. E aí a provocação, né? Como anda o seu arroba? Né? Você já tem o seu arroba, já fez o seu arroba? Precisa ser no Instagram? Não, pode ser no LinkedIn, pode ser onde, né? Vamos descobrir uma forma, o arroba é uma forma de dizer essa presença digital, né? Que pode nos permitir alcançar mais pessoas e, enfim, né? Essa é a provocação para pós-aula, para vocês irem dormir aí, né? Com esse pensamento na cabeça de vocês. E tire suas dúvidas, né? Aqui onde a gente vou abrir, desculpem, porque eu falei muito, como sempre, mas a gente também trocou ideias, né? Enfim, mas até nem achei que nem tinha tanta coisa no slide, mas agradeço, né? E vou parar de compartilhar a tela só para a gente poder conversar mais pessoalmente, tá? Obrigada, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Foi muito interessante, muito elucidativo. E eu já vou passar a palavra para a Renata. Por favor, Renata. Sou eu? Tem várias Renatas, né? A Renata com a César, isso. Isso. Não é pergunta, não. É só para dizer que desde que eu conheci a Maria, ainda não conheci pessoalmente, eu fiquei encantada, eu aprendo muito com ela e eu vou fazer o curso porque você é muito profissional, cara, muito, é maravilhosa. Obrigada, Renata. Que querida. Obrigada, beijo. E tem outras pessoas aqui se juntando à Renata. A Ariane falou, foi ótimo, poderíamos ficar até tarde. A Isabela também foi muito bom, Maria. Conversar bastante no curso. Exatamente. E a Sueli também, parabéns pela palestra.
A Julieta também já se inscreveu. Ó, tem um cupom de desconto Maravilhosa. sobrando. Sara, muito obrigada, gente. Perfeitas, perfeitos. Muito obrigada mesmo. Eu acho que teve ainda algumas perguntas que surgiram durante a aula, mas elas são mais gerais, talvez vai demorar agora para responder. Então, eu acho que isso vocês podem deixar ou para o curso, inscrevam-se para o curso, que ali vai ter muito mais possibilidade para conversar com a Maria. Ou talvez tenha aqui. Vai ser bem legal. Exatamente, né? Aí vai dar para tirar todas essas dúvidas. Ou sigam ela no Instagram. Isso, mandar uma DM lá, a gente também pode trocar uma ideia, viu? Isso, vou mandar aqui mais uma vez o link para seguir ela lá. E muito obrigada, Maria. Foi ótima aula, acho que todo mundo aprendeu muita coisa, teve muitos insights. E mesmo para quem já atua no mercado há tempo, né, acho que é muito valiosa essa troca e também de PSP como outros profissionais trabalham. Fico feliz, muito obrigada. E a Solange também aqui está agradecendo a aula, a Carolina também adorou a aula. Então, quero agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada, Maria, mais uma vez aqui pela aula. E para quem ficou com saudade, para quem quer mais, quer dizer, só ficou com gostinho, então vai lá, se inscreve no curso, que aí vai ter muito mais papo e muito mais troca. Maria, você quer acrescentar mais alguma coisa? Só isso mesmo, agradecer a todo mundo, né, que está por aqui, que ficou esse tempo todo, que compartilhou essas conversas e essas trocas, né, convidá-los a participar do curso também vai ser muito legal. Estamos, eu e a Amanda, né, estamos organizando com bastante carinho, então eu acho que vai ser bem bacana para todas e todos. E é isso, boa noite, obrigada e até breve. Isso aí, muito boa noite a todo mundo e tomara que a gente se vê em breve nesse curso ou em outros cursos. Até mais. Tchau.